Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Antônio Ferri e vamos juntos compartilhar mais uma aula. E nesta aula nós vamos falar sobre contos. E aí tem um questionamento logo de início: confiar ou não confiar? Eis a questão. Vai pensando aí, depois a gente volta a esse assunto. Então, primeiramente, nós queremos dizer que o conto ele é um gênero literário na linha das narrativas, e nós vamos trabalhar nessa aula falando sobre contos, um material da professora Alice Silva de Belo Horizonte. Eu achei o material muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. As habilidades que nós vamos trabalhar é essa: ensino fundamental de 8 a 9, língua portuguesa, habilidade 35. Conto. Os contos são representações do gênero textual narrativo, ou seja, contam uma história. Então, quando se fala em texto narrativo, automaticamente a gente já pode dar esse estalinho aí de que vai se contar uma história. Não sei como, mas está nessa linha. Geralmente os contos são narrativas concisas e por isso curtas. Eles apresentam uma quantidade limitada de personagens e contêm uma divisão em subgêneros. Por ser um texto curto, ele apresenta geralmente um único conflito. Esse ponto alto do texto é conhecido como clímax. Cada conto apresenta um tipo de clímax, mas o desfecho de todos eles está sempre relacionado a esse ponto alto. Então, conto é curto, tem poucos personagens, basicamente acontece só vamos dizer assim, conflito, né? E geralmente esse conflito ele é desvendado no final do conto. Ainda por consequência da concisão, o tempo e o espaço em que este texto se desenvolve também são pequenos. Geralmente a gente vai perceber nos contos que está acontecendo numa casa, numa fazenda, num determinado bairro. São lugares pequenos, bem resumidos, ok? Continuando. Esse tipo textual apresenta as características comuns de uma narração, como personagens. No conto nós vamos encontrar os personagens, nós vamos encontrar o narrador, e esse narrador ele pode falar em primeira pessoa do singular ou em terceira pessoa do singular. Às vezes esse narrador ele está só narrando, mas às vezes ele também pode ser um personagem, tá? Narrador personagem. Nós temos o tempo, né? Pode ser psicológico, o tempo pode ser cronológico e o tempo pode ser também, como se diz, histórico. Tá? Então, nós temos aí tempo psicológico, cronológico ou histórico. Nós temos o espaço dentro do conto, né, que já foi falado antes. O espaço é o ambiente onde acontece, né, os fatos ou o fato em si. Nós temos um enredo, que é muito curto, e nós temos um conflito, que é o clímax do conto. Para entender essas características, leia o conto O Espelho, publicado no livro Contos Curtos de Robert Axe. Então, esse conto O Espelho de Robert Axe vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre contos. Vamos ler então O Espelho. O espelho era a primeira coisa que avistava com interesse, tão logo levantava pela manhã ao sair do quarto, ainda zonzo pelo sono, ia direto ao banheiro. Lá olhava através do espelho para a sua cara desarrumada. Foi numa manhã dessas, quando fazia a barba, que foi acometido por um estranho raciocínio. Aquele pedaço quadrado de vidro à sua frente era onde havia pousado seus olhos ainda confusos. Todas as manhãs, nos últimos 40 anos. 40 anos? Desde que começou a acordar cedo para ir trabalhar. Ficou estático, olhando-se nos olhos com o aparelho de barba, suspenso ao lado do rosto lambuzado pela espuma.
40 anos. Aquele espelho ali à sua frente, tão próximo e íntimo, viu tudo. Seu rosto envelheceu aos poucos, mas aquele espelho, amigo fiel, não deixou que percebesse. Mas agora percebia. Afoito, removeu o creme com a toalha, enxagou o rosto e olhou-se com atenção. Envelhecera. Mas por que só agora se dava conta? Um sorriso? Então se achegou manso, emprestado sua luz serena, aquele rosto já sulcado e começando a mostrar sinais de cansaço. Reparou nas pequenas rugas ao redor dos olhos. Reparou também em alguns sinais que não tinha, presente indigesto com o qual o tempo lhe brindara. Por quê? Pensou, só agora percebia tudo isso? Envelheceu e não viu. Sorriu novamente, um sorriso meio amargo, é verdade. Mas um singelo reconhecimento a esse, que agora reconhecia, sempre fora seu melhor amigo. Não podia culpar o espelho pelo tempo, que passou e deixou suas marcas ao redor de seus olhos. Na verdade, ingrato era ele, que ao passar do tempo nunca olhou para seu amigo fiel. Egoísta, sempre viu a si mesmo através do espelho. Nunca vira ao espelho, só a sua imagem refletida nele. Agora reparava com calma, quase carinhosamente naquele vidro tão próximo, tão comum, tão corriqueiro, tão banal, que nunca foi merecedor de sua atenção. Ficou envergonhado? Sim, envelheceu, mas seu amigo, o espelho, na sua frieza neutra e caprichosa, nunca deixou que percebesse. Interessante, né? Com a ajuda do conto O Espelho é fácil notar como as diferenças, né, as diferentes partes da estrutura se desenvolvem. Vamos ver juntos? Os personagens são o homem e o espelho. Então, só dois personagens. O narrador é do tipo personagem, sendo o próprio homem. O espaço e o tempo em que se desenvolve a história são mínimos. O enredo aborda o homem e o envelhecer dele, que é percebido através do espelho. E o momento clímax, onde o homem percebe o seu envelhecimento e qual foi a função do espelho durante esse envelhecimento, é rapidamente colocado. Este é um conto da subdivisão realista, onde apenas situações do cotidiano são narradas, mas existem ainda, né, os contos de fada, aqueles em que há situações mágicas e geralmente estão ligados a crianças, os fantásticos, onde as ações narradas não podem acontecer no mundo real, pois retratam o impossível, os contos de terror, que apresentam histórias que têm como intuito principal causar medo e pânico, nós temos os contos de terror, os humorísticos, que apresentam um texto que tende a provocar, né, o humor das pessoas, provocar o riso, os contos psicológicos, que buscam levar o leitor a uma reflexão sobre si mesmo, e os populares, que são advindos, né, das tradições locais e histórias contadas muitas vezes dentro de determinadas comunidades. Né, os contos folclóricos, por exemplo, né, aquelas histórias que os pais passavam para os filhos antigamente, mas que não tinha, né, um texto literário naquela época, mas eles contavam de boca a boca, né, e isso vinha se perpetuando dentro de uma sociedade, dentro de um grupo de pessoas. Todos eles apresentam a mesma estrutura, e o que muda é como o enredo é representado e como os personagens são desenvolvidos. Uma outra característica comum a todos eles é o objetivo de provocar, ao final da leitura, alguma lição, né, no leitor. Então, o objetivo do conto é exatamente esse. No final da leitura, ele desperta no leitor alguma situação de pensamento crítico. Né? O que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou me comportando? Eu estou envelhecendo? Os anos estão se passando rápido, devagar? Então, assim nós vamos percebendo, né, que o conto pode nos ajudar muito. Ok? Fica aqui o meu abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.